Olá, pessoal. Dando continuidade, então, à CIPAT da Tecno 2000, a Marielle, técnica de segurança de trabalho de vocês, me convidou para falar um pouco sobre a glicose e a hipertensão na COVID-19. Desde já eu quero agradecer pelo convite, dizer que é um prazer estar aqui falando um pouquinho, compartilhando um pouco com vocês conhecimento sobre este tema. Meu nome é Ana Paula, eu sou biomédica, analista clínica, trabalho hoje no laboratório Prime Lab em País. Hipertensão. O que é hipertensão? É o mesmo que pressão alta. Ela ocorre quando o sangue tem dificuldade para circular nas nossas artérias, fazendo com que o coração bata mais forte e mais rápido e elevando então essa pressão sanguínea. É causado muitas vezes pelos níveis alterados do colesterol no nosso organismo e também pela obesidade. O colesterol, ele é considerado hoje um grande vilão para que a gente consiga manter os nossos hábitos saudáveis de alimentação. Porque devido à nossa vida corrida que nós levamos hoje, muitas vezes a gente faz muitas refeições fora de casa. E esses alimentos que são preparados muito rápidos, né? E esses alimentos muitas vezes têm grande teor de gordura e fazendo com que então a gente possa sofrer de algumas doenças. O colesterol, o que é o colesterol? O que significa? O colesterol é um tipo de gordura. E quando ele está nos níveis normais, é uma gordura muito importante para o funcionamento do nosso organismo. E ele está presente em vários órgãos do nosso corpo, né? No fígado, coração, pele, cérebro, músculos. E 70% desse colesterol, ele é produzido no fígado. E esse colesterol também é usado para a produção de hormônios do nosso corpo. E os 30% restante nós adquirimos através da nossa alimentação, de tudo aquilo que a gente consome. Os tipos de colesterol. Todo mundo já ouviu falar sobre colesterol bom e colesterol ruim, né? O LDL é o colesterol ruim. Ele é aquela gordura, aquele colesterol que é acumulado nas nossas artérias, na parede das nossas artérias. E quando ele está muito elevado, né, a pessoa pode sofrer, né, de doenças do coração, pode sofrer de infarto, né, pode sofrer de derrame cerebral. Já o HDL, que é considerado o colesterol bom, ele é responsável por tirar essa gordura ruim, esse LDL, das nossas artérias e levar lá para o fígado, para que depois o fígado possa eliminar. E o VLDL, que ele está muito ligado ao triglicérides. E está muito influenciado também pelo o que comemos, da nossa alimentação. Agora, falar um pouco sobre a glicose. A glicose é o açúcar no sangue, né? E ela altera, os níveis da glicose aumentam quando a gente ingere doces e carboidratos. Ela aumenta ou diminui, né? E quando esses níveis estão muito altos, né, a pessoa sofre de diabetes. Acredito que todo mundo, né, todos já conviveu ou convive com alguém que sofre dessa doença. Então, o colesterol, a glicose e a hipertensão na COVID-19. As pessoas que sofrem de diabetes ou de doenças do coração, elas são muito propensas a serem casos graves quando são contaminadas com a COVID-19. Pessoas que têm o LDL, né, o colesterol ruim muito alto, elas são inseridas
no grupo de risco, né, da Covid-19. O vírus vai agir no nosso organismo, né? Mas se a diabetes, se o colesterol estiver bem controlado, se a pressão estiver bem controlada, há grande chance de não ser um caso grave da doença. A Covid-19, o vírus, ele causa processos inflamatórios no nosso organismo e também trombose, que é o entupimento das artérias, o que leva, então, ao infarto. E os medicamentos que são utilizados, alguns dos medicamentos utilizados no tratamento da Covid-19, muitas vezes eles inibem a ação dos medicamentos para o controle da pressão arterial. Por isso que é muito importante seguir as orientações médicas, né, utilizar todo o protocolo que for passado para evitar o agravamento da doença. O LDL alto, né, esse colesterol ruim, quando ele está muito elevado, ele pode provocar a aterosclerose, quando ocorre placas de gordura, quando vai acumulando, com o tempo, vai acumulando gorduras na nossa artéria, na parede da nossa artéria, até fechar toda a passagem do sangue, causando, né, então, o infarto, né, causando casos graves da aterosclerose. A diabetes, ela também, a pessoa que tem diabetes e contrai o vírus da Covid-19, o vírus também vai causar essa inflamação, ela altera todo o processo de coagulação do corpo e também altera toda a resposta imunológica do nosso corpo. E quando há o descontrole da diabetes e do colesterol, há chance muito grande da pessoa ser um caso grave da Covid-19 e às vezes pode até levar à morte. Os sintomas da Covid-19 nas pessoas com diabetes e nas pessoas que têm colesterol alto é o mesmo da população em geral. Os mesmos sintomas, né, que a gente conhece. Mas a glicemia, por exemplo, a glicose, ela tem que ser medida, tem que ser controlada frequentemente. E também nós temos que ter muito cuidado com o risco da automedicação, porque muitos medicamentos, eles alteram os níveis de glicose, eles elevam o nível de glicose do nosso organismo. E quando às vezes a gente, né, contrai o COVID e começa a tomar medicamento por conta própria, você pode estar correndo risco de agravar, né, a doença no seu organismo. Então, quais são os cuidados que nós temos que ter, né, com a nossa glicose, com o colesterol, né, com a nossa vida, nossa saúde? Primeiro, seguir as orientações médicas. Você que sofre de diabetes, colesterol alto, de hipertensão, seguir as orientações que o seu médico te passa. E alimentação, né? Cuidar da nossa alimentação, ter alimentação saudável é importante para controlar, né, os níveis da glicose das pessoas que já sofrem de diabetes, das pessoas que já sofrem de colesterol alto, e para evitar com que as pessoas que não têm ainda, né, não têm glicose, nem diabetes, colesterol alto e nem diabetes, que elas não passam a ter, né, não adquirem essa doença. A atividade física é muito importante, né, a gente sabe aí, né, todo mundo sabe que atividade física é muito importante para o bom funcionamento do nosso corpo,
né? Até para também não se tornar um caso grave, no caso, contaminação do Covid. É importante também controlar a diabetes, quem tem diabetes, né? Mantê-la controlada. E quem não tem diabetes, manter os níveis de glicose dentro da normalidade, né, para não ficar sempre atento, né, à sua glicose. Evitar muito alimento, né, muito doce, muito carboidrato. E quem sofre de pressão arterial, né, alterada, deve controlar diariamente, né, a pressão arterial, sempre aferir a pressão, né, e tá sempre informando isso para o médico. Então é isso, pessoal. Um breve explanação aqui para vocês sobre o assunto. Espero que tenha contribuído um pouco. Cuidem-se, né? Fiquem atentos a toda essa, né, pandemia que a gente está vivendo. Ainda estamos em pandemia, então nós temos que nos cuidar, né? Cuidem-se, façam isso por vocês mesmos, tá? Muito obrigada e sucesso a todos.